Olá, nono ano A. Tudo bem? Vamos fazer a correção, tirar as dúvidas das 5 questões que teve o maior índice de erro. Então vamos lá para a primeira questão que apareceu aqui para mim. Enzimas são proteínas bastante específicas, atuando apenas em determinado tipo de substrato. Lembra que eu falei chave e fechadura? Cada enzima tem o seu substrato. Então, o local da enzima que se liga ao substrato é chamado de centro ativo da enzima ou sítio ativo, que é nesse sítio ativo que vai fazer acontecer a reação, tá? Vamos para a questão de número 2. Sabe-se que existem fatores que influenciam na atividade enzimática. A concentração de substrato, por exemplo, é um desses fatores, e o aumento dessa concentração eleva a velocidade inicial da reação. Porém, ele não é eterno. Em determinado ponto, a velocidade para de aumentar e se mantém constante, não importa o quanto a concentração de substrato aumente. Isso acontece porque todas as enzimas já estão ocupadas com o substrato. O aumento da concentração de substrato leva a um aumento da velocidade inicial da reação. Entretanto, existe um limite na quantidade de substrato em que uma enzima pode atuar por vez. Assim, em determinado ponto, todas as enzimas estarão ocupadas com um tipo de substrato, o seu tipo de substrato, o que limita a velocidade das reações, independentemente do aumento dele. Questão de número 3. Proteínas são macromoléculas presentes em abundância nos seres vivos. Elas podem ser classificadas de acordo com suas características estruturais e composição. No que se refere à composição, elas podem ser classificadas como simples ou conjugadas. Proteínas conjugadas são aquelas que possuem uma parte não proteica. Proteínas conjugadas são aquelas que possuem uma parte não proteica ligada a uma parte proteica. Questão número 4. Ao comermos arroz, se mastigarmos por muito tempo, sentiremos um gosto adocicado. Isso acontece porque o amido presente nesse alimento é quebrado em uma série de moléculas de alfa-glicose, um monossacarídeo de sabor açucarado. Essa quebra do amido acontece devido ao ou à ação de enzimas presentes na saliva. Temos a enzima da saliva, que quebram as moléculas de amido. Enzimas presentes na saliva atuam quebrando a molécula de amido em partes menores, os monossacarídeos chamados de alfa-glicose. Lembra que a glicose é um monossacarídeo? E última questão, questão número 5, fala sobre a estrutura. Proteínas apresentam 4 níveis de organização distintos, que diferem entre si quanto à sua organização estrutural. Um desses níveis é uma sequência linear de aminoácidos unidos por meio de ligações peptídicas. Esse nível de organização é chamado de estrutura. Uma sequência linear de aminoácidos é chamada de ligação primária. A primeira organização estrutural surgida durante a formação de uma proteína é a estrutura primária, caracterizada por ser uma sequência linear dos aminoácidos. Quaternária é as nossas hemácias. Lembra que pode se formar 1, 2, 3 ou até 4 cadeias de aminoácido. A secundária é quando parece que estão emaranhados de fios
Lá vai ter ligações, né, com hidrogênio e ele vai estar dobrando entre si, tá? E é isso, pessoal. Essas foram as questões que vocês mais erraram. Espero que eu tenha tirado aí todas as dúvidas sobre essas questões. E pode finalizar o capítulo 5, proteínas, da apostila. E até o próximo vídeo.